bom dia, o NA1 está no ar. Chegou a sexta-feira mais esperada da semana. Estamos juntos a partir de agora com as principais notícias da nossa região. Janela aberta, imagens do Recife para você, céu com poucas nuvens. De acordo com a APAC, o tempo segue parcialmente nublado e pode chover à noite. Veja alguns dos assuntos de hoje. Está preso o homem suspeito de estupro, ameaça e cárcere privado contra a própria companheira e a filha adolescente em Olinda. Mais de 29 toneladas de fios clandestinos foram retirados de postes em 9 cidades pernambucanas. O abandono do Parque de Exposições do Cordeiro. Tem muito mato, lixo acumulado e problemas na estrutura. E veja também com quem fica a herança de quem morre sem deixar filhos, pais ou companheiros. Um advogado explica o que diz a lei e quem são os chamados herdeiros colaterais. Tem ainda serviço, você vai saber como tirar a credencial para vagas especiais de estacionamento, destinadas a idosos, gestantes e pessoas com deficiência. E no último dia da declaração do imposto de renda, quem ainda não acertou as contas com o Leão vai tirar dúvidas ao vivo com um contador. Tem pergunta? Manda pra gente, 3214-8500 é o número do nosso WhatsApp. Para relaxar no fim de semana, tem as dicas da nossa agenda e um musical que traz a história de Peter Pan Jr. Promete encantar toda a família. O NA1 tá só no comecinho, seguimos juntos até 1 da tarde. Agora são 11 horas e 48 minutos e se você ainda não entregou a declaração do imposto de renda, só tem até às 11h59 da noite de hoje para fazer isso. E assim, na correria, o desafio é conferir bem os dados para não cair na malha fina. Daniele Fonseca está com um contador. Quais são as dicas, hein, Daniele, para quem deixou para a última hora? Bom dia para você. Bom dia para você também, Maristela, para todos que estão nos acompanhando. Olha, a principal orientação é fazer essa declaração do imposto de renda por aquele modelo pré-preenchido, né, que tem sido muito usado nos últimos anos pelo contribuinte. A gente convidou para essa entrevista o contador Paulo de Tasso, que vai trazer outras orientações. Então, Paulo, a primeira delas é justamente essa, fazer pela pré-preenchida, mas como ter acesso, hein? Bom dia, seja bem-vindo. Oi, bom dia. Então, hoje, para quem deixou para a última hora, né, o ideal é que você use a sua declaração pré-preenchida, né, através do ou aplicativo da própria Receita Federal ou através do site do Gov. Você baixa lá suas informações, confere com tudo que veio lá e faz o seu envio até que antes que acabe o prazo, né, que está faltando pelo menos aí 12 horas aí. Quais são os documentos indispensáveis para essa declaração, Paulo? Seus informes de rendimentos, né? Sejam eles bancários, sejam eles seus informes de rendimentos, absolutamente. Todos os seus informes de pagamentos, despesa médica, despesa com instrução, que é a despesa com a educação dos seus filhos. Enfim, todos esses informes de rendimento através de aluguel, todos esses são importantíssimos na hora lá de você preencher e não deixar de informar. Quais são os principais erros das pessoas? Muitas vezes, e especialmente esse ano, aconteceu que a pré-preenchida está vindo com alguns erros. Se você não conferir com aquelas informações que você tem no papel, você pode cair em malha fina eventualmente. Então, assim, é importantíssimo que na hora de preencher, confira todas as suas informações para não haver nenhum erro, nenhuma informação, para que você caia em malha e às vezes seu CPF é até bloqueado porque você às vezes não tem o conhecimento que está em malha fina e não fez a retificadora. Agora, por mais que tenha alguma dúvida, Paulo, ou que falte algum documento, qual é a sua recomendação? Fazer de toda forma, ainda que caia depois em malha fina, ainda que possa fazer um ajuste depois? Então, nessa reta final, tendo alguma dúvida, eu oriento que faça sua declaração, confere, dá aquela visão macro e envia, para não ter os malefícios de ter que pagar multa e todas essas desobrigações com o governo, né? Quem não declarar, o que acontece?
Então, começa inicialmente com uma multa de R$ 165,74, né? E essa multa pode chegar até 20% do valor para quem paga imposto. Então, assim, essa conta pode ficar bem salgada para o contribuinte. E qual é a sua recomendação também? Estamos aqui falando no último dia, né? Muita gente deixou para hoje. Mas a reflexão, o alerta, não deixa para de noite, não. Vem, congestiona a rede, não consegue acessar. Olha a bronca, olha o prejuízo. A gente não pode contar com, embora os sistemas são bem tecnológicos, né? Mas a gente não pode contar com a sorte, né? O principal alerta é, baixa a tua declaração pré-preenchida, confere todas as tuas informações, principalmente as de rendimentos, de pagamentos e as despesas que você tem e envia. Faltou alguma informação, retifica depois. Paulo de Tarso, muito obrigada, viu, pelas orientações aí para os contribuintes. Então é isso, gente, a declaração pré-preenchida lá no gov.br, é só baixar e fazer a sua. É contigo, Maristela. Perfeito, Daniele, muito obrigada aí pelas orientações. Para quem deixou para a última hora, tem que correr agora, né? Bora seguir pelo trânsito. Tem gente correndo para os compromissos também. A gente já circula aí pela Avenida Abdias de Carvalho, no cruzamento com a São Martim, no bairro de São Martim. A gente acompanha a movimentação ao vivo do trânsito aí nessa região, 11 horas e 52 minutos. Agora, bora continuar o nosso giro pela Avenida Recife, em frente ao Hospital de Areias. Movimento um pouco mais intenso aí na região, o trânsito vai ficando um pouco mais lento à medida que a gente vai se aproximando do meio-dia. Agora a Avenida Agamenon Magalhães, na sua tela, no cruzamento com a Avenida Paissandu. A movimentação ao vivo também, semáforo fechado em alguns dos sentidos e os pedestres atravessando aí na faixa. A gente segue circulando pelo trânsito, agora com a ajuda da nossa Globomoto. Elvis Lopes está na Avenida Norte, no bairro do Rosarinho, no sentido centro do Recife. Está parado aí no semáforo, agora sim, liberados os motoristas. A gente vai seguindo junto com eles para acompanhar essa movimentação do trânsito. Você que está seguindo aqui pelos bairros da Zona Norte do Recife, pega uma carona aí com Elvis Lopes, sentido bairro de Casa Amarela. E um BRT da linha Camaragibe, Conde da Boa Vista, da empresa Mob Brasil, perdeu o controle e bateu em um poste por volta das 5 da manhã de hoje. Foi na entrada do terminal provisório de Camaragibe, próximo do trecho do ramal da Arena. Elvis Lopes esteve no local hoje cedo. Testemunhas contaram que o BRT estava parado, esperando a hora para pegar os passageiros, quando o freio se soltou e o veículo desceu sozinho pela rua. Ele só parou depois de bater neste poste de energia elétrica. Foi o que salvou esse pequeno comércio, bem ao lado. Ninguém se feriu, mas o susto foi grande. A Neoenergia esteve no local e disse que deve fazer a substituição do poste atingido hoje à tarde. O acidente não afetou o fornecimento de energia. A empresa Mob Brasil não falou sobre o incidente. E para quem depende do carro no dia a dia, encontrar uma vaga de estacionamento nem sempre é uma tarefa fácil, né? No Recife, idosos, gestantes e pessoas com autismo, deficiência ou mobilidade reduzida têm direito a vagas especiais, garantidas por lei. Mas para utilizar o benefício, é necessário ter uma credencial de estacionamento emitida pela CTTU. Natália Dielu vai conversar com a gente sobre este assunto para explicar como essas pessoas podem fazer a solicitação dessa credencial, como elas podem tirar esse documento. Hein, Natália? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. É preciso reunir a documentação, né? Documentação básica de identificação e na situação em que a pessoa tiver uma deficiência, ela precisa ter também um laudo médico, né? Mas a gente vai trazer esses detalhes com a ajuda de Michele Souza, que é gestora da Unidade de Educação e Relacionamento com o Cidadão aqui da CTTU. Michele, bom dia, bem-vinda ao NE1. Explica pra gente a documentação geral, como é que faz? O atendimento também é só presencial ou dá para fazer pela internet? Bom dia. O documento é um documento de identificação com foto, comprovando de residência no nome da pessoa, não podendo ser conta de celular. E no caso da pessoa gestante, pessoa com deficiência de mobilidade reduzida, um laudo médico,
né? E no caso da gestante, um documento que determina ali o prazo do parto, a data prevista. E aí o atendimento aqui é de segunda a sexta, das 8 às 13. Pessoas dentro do espectro autista. Pessoas também com espectro autista também têm o direito da credencial. Aí também é os mesmos documentos, mas o laudo também determinando o que a pessoa tem. A gente está falando, né, ao vivo aqui da Avenida Cruz Cabugá, número 304, nessa sala aqui onde acontece esse atendimento, para situar as pessoas, né, onde fica, se alguém está precisando dessa credencial, fica em frente ao Colégio Ginásio Pernambucano, né? São dois, tem um na Rua da Aurora e tem outro na Cruz Cabugá. Então, é bem fácil chegar aqui, mas para fazer esse atendimento, precisa agendar, Michele? Sim, a pessoa tem a opção de fazer o agendamento, vindo aqui na sede da CTTU e também via online, que é pelo Conecta Recife ou através do Gov. Mas é todo mundo que pode fazer online? Não, é apenas o idoso e espectro com autista, que pode fazer através do Conecta Recife. E aí a pessoa imprime, ela mesma imprime a credencial? Isso, a pessoa mesmo recebe esse documento, é um arquivo em PDF, e a pessoa imprime e faz a plastificação dela. Você está com alguns aí, né, para mostrar para a gente, ó, o modelo dessa credencial, estacionamento de vaga especial, né? Então tem algumas situações de gratuidade, isso aqui é para pessoas com autismo, tem também para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Se a pessoa precisa utilizar uma dessas vagas especiais e não tem essa credencial, o que acontece, Michele? Ela pode ser notificada, né, uma autuação, uma infração gravíssima, né, podendo ter até remoção do veículo. Em relação à Zona Azul, tem algumas áreas, né, várias áreas do Recife que tem o estacionamento de Zona Azul. Essas pessoas que têm essa credencial têm o direito de utilizar sem levar multa, de forma gratuita? Quem tem o direito é a pessoa idosa, 60 a mais, que tem o direito ao Zona Azul. A CTTU oferece esse serviço, dá essa gratuidade de 20 estacionamentos para o idoso mensais. E também surgiu uma dúvida, até quando a gente estava conversando antes, porque tem alguns shoppings que tem o atendimento da CTTU ali, né, no Expresso Cidadão e tal. Esse atendimento da credencial é só aqui ou dá para fazer também em outros lugares? O atendimento é só aqui. Esses dos shoppings são apoios, não são nossos, mas são apoios que as pessoas oferecem esse serviço para pessoas que têm dificuldade de mexer ali com a internet. Então, eles fazem esse agendamento, mas eles vêm pegar aqui na sede da CTTU. Avenida Cruz Cabugá, número 304, em frente ao Ginásio Pernambucano, mas tem essa opção de fazer pelo Conecta Recife, idosos e o espectro autista. Tá certo. Só nessas duas situações é que dá para fazer online, senão tem que fazer o agendamento e vir presencialmente aqui ao bairro de Santo Amaro. Muito obrigada, Michele, pelas informações. A gente volta com você, Maristela. Um direito importante para esse público, né, Natália? Muito obrigada também pelas informações. A gente segue agora falando dos dados de dengue aqui em Pernambuco. Bora aqui comigo para a gente olhar alguns dados na nossa tela, tá? As informações divulgadas essa semana pela Secretaria de Saúde do Estado. Este ano, 20.608 notificações são de casos suspeitos de dengue. É quando o paciente tem os sintomas, mas ainda não teve o resultado do exame para confirmar a doença. O boletim traz também que este ano já são 3.540 confirmações de dengue no estado. Aqui já são os exames confirmando o tipo, inclusive. 312 pessoas desenvolveram o estado mais grave da doença e uma pessoa morreu. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é também o vetor de outras doenças, como chikungunya e zika. Os sintomas são bem parecidos. E a gente vai falar com o Mário Carvalho para entender a diferença entre essas arboviroses, né, Mário? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. São doenças bem parecidas e como você trouxe esses dados, né, teve um aumento aí dos casos notificados de mais ou menos 10%, que chama a atenção também. Por isso a gente convidou aqui o doutor Demetrios Montenegro, médico infectologista, para a gente conversar um pouquinho principalmente sobre dengue, né, que teve esse aumento aí nos casos notificados. Doutor, esse aumento chama a atenção, preocupa? Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia. Lógico que preocupa, né? Porque dengue é uma doença que pode complicar muito e levar ao óbito. Felizmente não é a maioria dos casos, mas isso é preocupante.
Então, a gente tem que entender que nós estamos passando por um momento de muita chuva, isso com acúmulo de água e associado a isso o calor. Então, chuva e calor é igual à possibilidade de dengue. Inclusive, perguntar se o senhor conseguiria analisar o motivo, né, desse crescimento. Então, essa questão desse período do clima é um fator relevante. Né? Exatamente. Né? Então, imaginar que a lava do Aedes aegypti, ela pode ficar no recipiente por anos. E aí, quando entra em contato com a água, então ele continua o seu processo de proliferação do mosquito, e quanto mais mosquito, e ele carrega com o vírus mesmo com esse tempo todo lá incubado. Entrou em contato com a água, o mosquito desenvolve-se e aí aumenta a população de mosquito e com isso a chance de aumentar o número de casos. Tenho ouvido muito falar sobre a questão do sorotipo 3, né? É um tipo diferente? O que muda em relação a esse tipo? É mais preocupante? É mais preocupante porque ele está começando a circular com uma intensidade maior nos últimos anos. Então, imaginar que a maioria da população no Brasil, e vamos falar aqui, né, no estado de Pernambuco, já entrou em contato com o sorotipo 1 e com o 2, pegando o sorotipo 3, tem uma chance maior de desenvolver as complicações. Porque quando chega nessa fase do dengue grave, com sangramento, que a pessoa precisa ficar hospitalizada, não é uma ação direta do vírus. Uma ação direta do vírus, é uma resposta do corpo. Então, se essa pessoa já foi submetida a outras infecções por dengue, essa resposta vai ser muito mais exacerbada, muito maior. A gente sempre fala de dengue, sempre fala dos sintomas, é sempre bom reforçar quais são os sintomas que mais chamam a atenção para diferenciar a dengue de outras doenças. Principalmente a dor no corpo intensa, a dor de cabeça, a dor atrás dos olhos e febre. Né? Então, isso, inicialmente, a dengue vai se manifestar com essa sintomatologia, que é uma sintomatologia clássica da maioria das doenças virais. Maristela, até no estúdio, citou a questão de como parecem os sintomas, né, com zika e chikungunya. A pessoa sozinha consegue diferenciar ou sempre é necessário essa avaliação médica? O importante é sempre ter avaliação médica, porque do ponto de vista clínico, mesmo o médico não consegue diferenciar, às vezes, se é zika ou se é chikungunya. Momentaneamente, uma pessoa ou outra pode ter uma dor maior articular, com muito edema nas articulações, que isso pode pensar mais em chikungunya, mas mesmo assim é muito arriscado. Na verdade, a conduta vai ser muito semelhante para as três, para evitar uma complicação no caso de dengue, né, uma dengue com a gravidade maior, por isso que é importante sempre a avaliação de um médico. Só para a gente encerrar, qual é o sinal de alerta para procurar um médico, o sintoma que mais chama a atenção? Olha, existem alguns sintomas que a pessoa realmente precisa procurar o médico imediatamente. Principalmente dor abdominal, prostração intensa, tontura, né? Sinais de pressão muito baixa, a pessoa não consegue ficar em pé, muito letárgica, muita tosse, sangramentos. Então, qualquer sintoma desse deve procurar o atendimento. Muito obrigado pela entrevista e pelas orientações. Maristela, volto com você. Buscar ajuda médica e também não se automedicar, né, Mário? O Instituto Datafolha divulgou ontem uma pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de Pernambuco. A pesquisa foi encomendada pela TV Tribuna. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que, se a pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 delas, o resultado vai estar dentro da margem de erro. E essa margem é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos ver os números da pesquisa estimulada, quando são apresentados aos entrevistados os nomes de todos os candidatos. João Campos, do PSB, tinha 50% das intenções de voto em 16 de abril. Agora está com 43%. Com a margem de erro, pode ter entre 40% e 46%. Raquel Lira, do PSD, tinha 38% das intenções de voto. Agora está com 48%. Com a margem de erro, pode ter entre 45% e 51%. Raquel e João estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Ivan Moraes, do PSOL, aparecia com 2% das intenções de voto. Continua com 2%. Com a margem de erro,
pode ter até 5%. Brancos, nulos ou nenhum eram 6%. Agora são 4%. 1% não respondeu ou não soube responder. Agora são 2%. O Datafolha também fez uma simulação de segundo turno entre os candidatos mais bem posicionados na intenção de voto do primeiro turno. João Campos tinha 52% das intenções de voto em 16 de abril. Agora está com 44%. Com a margem de erro, pode ter entre 41% e 47%. Raquel Lira, do PSD, aparecia com 42% das intenções de voto. Foi para 51%. Com a margem de erro, pode ter entre 48% e 54%. Brancos, nulos ou nenhum eram 5%. Agora, 4%. Não sabe, 1% nas duas pesquisas. O Datafolha pesquisou ainda a opinião dos eleitores sobre a gestão da governadora Raquel Lira. 45% consideram o governo ótimo ou bom. 37% consideram o governo regular. 16% consideram o governo péssimo. Não sabem, 2%. O Datafolha ouviu 1.022 eleitores entre os dias 25 e 27 deste mês. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. A seguir, a gente fala sobre o abandono do Parque de Exposições do Cordeiro. Nossa equipe registrou muito mato, lixo acumulado e outros problemas na estrutura. O NE1 volta já, agora 12:08. Meio-dia e 12, a gente tem uma mensagem que chegou à nossa produção. Bora ler aqui junto comigo. É a mensagem de seu Gilberto. Ele disse: gostaria de sugerir uma pauta sobre herança. Sou um idoso de 65 anos e não tenho herdeiros diretos. Quem poderá herdar os meus bens? Serão meus 3 irmãos e 5 sobrinhos? Gostaria de poder destinar para um sobrinho. Como posso fazer juridicamente? Tem como fazer uma declaração em cartório? Bom, seu Gilberto, bora lá então com as informações. A gente vai ajudar seu Gilberto e outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Natália Dielu vai agora conversar com a gente. Natália, e aí, como é que a gente pode tirar essa dúvida do seu Gilberto, hein? Quem vai ajudar a gente nessa conversa, Maristela, é o doutor Otávio de Oliveira, que é advogado especialista em planejamento patrimonial. Doutor, até comentei com o senhor sobre essa pergunta que veio para a gente, né, de um idoso de 65 anos que diz que não tem herdeiros diretos, mas que quer saber, né, porque ele tem irmãos e sobrinhos, quer saber como é que funciona essa sucessão, essa passagem dos bens. Ele pode escolher para quem passar, ele gostaria de passar para os sobrinhos. Como é que funciona numa situação como essa, que a pessoa não tem filhos, maridos, esposas? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, nesse caso, quando a pessoa não tem herdeiros diretos, ou seja, não tem filho, não tem ascendente, que são os pais, os avós, não tem companheiro, cônjuge, é possível que ele destine o seu patrimônio para os herdeiros colaterais. Os herdeiros colaterais até 4º grau, eles podem herdar. Quem são os herdeiros colaterais até 4º grau? São os irmãos, que são os colaterais de 2º grau. Nós temos os colaterais de 3º grau, que é o sobrinho e o tio, e os primos, que são os colaterais de 4º grau. Nesse caso da pergunta do telespectador, é possível que ele destine 100% do seu patrimônio para o seu sobrinho, ou para um primo, ou para um terceiro que não faça parte da linha sucessória. Ele pode fazer isso tanto em vida ou através de testamento também. É possível ser feito isso. Doutor, falando nessa possibilidade de se planejar em vida, né? Isso otimiza o tempo, às vezes os conflitos que acontecem depois são muito grandes. Como é possível fazer isso? A grande vantagem do planejamento patrimonial em vida é o próprio planejamento, porque em vida é possível que as partes envolvidas elas se planejem com forma de pagamento. Quando existe o falecimento, normalmente os herdeiros não estão preparados para esse momento e muitas vezes existe um problema de liquidez. Às vezes nós temos o patrimônio, são imóveis, mas falta
liquidez, falta disponibilidade de dinheiro para pagamento de impostos, de emolumentos. Então, quando se faz isso em vida, é possível se planejar e se valer de alguns incentivos fiscais, como o Estado de Pernambuco nos últimos anos tem feito, quando existe redução de alíquotas para doação, o que facilita a transmissão do patrimônio em vida para aquelas pessoas que a pessoa, né, deseja beneficiar em vida. Mas essa doação em vida, ela tem uma restrição, né, de tamanho da doação. Perfeito, é o que a gente chama de legítima, né, tecnicamente falando. Isso quer dizer o quê? Quando existem herdeiros necessários, que são os filhos, ascendentes, ou seja, os pais, ou o companheiro ou o cônjuge, a disponibilidade dessa doação deve respeitar 50%, somente a metade do patrimônio é que pode ser doado. Caso doe um valor a mais do que os 50%, isso é uma causa de invalidade. Só para a gente fazer uma pergunta que chegou aqui do Edilson. Quanto tempo leva para resolver esses casos de bens dos herdeiros? E eu já vou aproveitar para fazer a de Sandra. Qualquer um dos herdeiros pode colocar bens em seu próprio nome sem que os outros saibam, ou os outros herdeiros têm que autorizar? Tá. Com relação ao tempo, essa é uma pergunta complexa, porque vai depender de vários fatores. Nós vamos depender se existem pessoas menores de idade envolvidos, se existe como é que está a regularização desses bens, porque muitas vezes o imóvel não está regularizado, então isso precisa ser regularizado para que a gente faça através do procedimento correto, que é o inventário. O inventário pode ser feito de maneira judicial ou de maneira extrajudicial. Nós precisamos saber se os herdeiros, se já existe algum herdeiro morto também, porque aí alguém poderia representar esse herdeiro. Então nós temos várias variáveis. Agora, em regra, estando tudo ok, um inventário judicial ou extrajudicial, em menos de 6 meses a gente consegue concluir. Por outro lado, nós temos questões mais complexas de alguns anos de inventário em razão dessas variáveis. E a outra pergunta, né, com relação à possibilidade de transferência de patrimônio para uma pessoa, de algum herdeiro, é necessário sim que haja a ciência dos outros herdeiros para que não haja nenhum tipo de prejudicialidade de um herdeiro em detrimento do outro herdeiro. Então é possível que se faça isso, mas dando ciência ao outro e respeitando os 50%, se a gente estiver falando dos herdeiros necessários, que são os filhos, pais e companheiro e cônjuge. Muito obrigada, viu, por essas informações. Maristela. Obrigada, Natália. Hora de saber os destaques do Jornal Hoje com Roberto Kovalik. Oi, Kovalik, bem-vindo ao NA1, boa tarde. Maristela, sempre um prazer estar aqui com você. Sabe que eu adoro Pernambuco, adoro Recife, adoro Olinda. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com vocês. Já desejo uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. E daqui a pouco, no Jornal Hoje, a gente tem uma reportagem feita aí por vocês, mandaram para a gente, com um alerta importante. Hoje termina o prazo para declarar o imposto de renda. Tem que entregar até hoje. Cerca de 4 milhões de brasileiros deixaram para o último dia. A nossa equipe aí do Recife vai mostrar o que acontece com quem não cumpre esse prazo. E a opinião dos especialistas sobre a decisão do governo americano em classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Eles avaliam as possíveis consequências dessa medida. A corrida contra o tempo para salvar os garimpeiros no Laos. Uma tempestade voltou a encher a entrada da caverna e o resgate ficou ainda mais difícil. A nave da Blue Origin explode durante teste nos Estados Unidos. A empresa pertence ao bilionário, aliás, Jeff Bezos, dono da Amazon. E como funciona a UTI ao ar livre? Um hospital de Londres criou uma área onde pacientes graves podem respirar ao ar livre e ter contato com a natureza, em vez de ficarem fechados numa sala. As festas juninas estão chegando, vão ser um show. O JH mostra a preparação física e vocal dos artistas do forró para um mês de espetáculos. E todo o capricho dos figurinos. E na série especial do JH, a tecnologia que revoluciona o futebol até nas chuteiras. Quanta diferença das botinas de couro utilizadas nas primeiras Copas, nos anos 1930. Pesavam cerca de meio quilo quando secas. Os calçados foram evoluindo a partir dos anos 1950 até chegarem às levíssimas chuteiras de hoje, pouco mais de 100 gramas. Que legal, né? Então, espero você. Fica o convite no JH. Maricela. Bom jornal, boa sexta-feira para toda a equipe do JH. Muito obrigada, Kovalik, um abraço. A gente volta agora a falar sobre imposto de renda. Daniele Fonseca ajuda a responder algumas dúvidas que chegaram pelo nosso canal Globo. Daniele.
Foram muitas perguntas, viu, Maristela? E aí, Paulo de Tarso, contador, continua aqui com a gente para isso. Uma delas é a de Mercília Barros. Paulo, ela fala o seguinte, diz que já entregou a declaração e que pagou o valor total que ela precisava pagar. E só depois disso viu que ficou faltando o recibo do dentista e ainda disse que percebeu que pagou a mais. Ela pode ajustar isso? Como? Pode, ela pode retificar até a data de hoje, né, e alterar o valor do seu pagamento do imposto de renda. Vai ter uma dedução a mais no dia de hoje, ainda tem tempo para isso. Passou de hoje, ela vai ter que entrar com um processo de perda de conta para recuperar esse valor. E aí tem lá um campo específico para essas alterações? Isso, é só ela retificar, acrescentar esse pagamento que ela fez a mais e naturalmente vai mudar lá o valor dela que ela teve a pagar. Olha a situação de Regina Mello. Ela fala que decidiu doar, né, uma parte para alguma instituição que atende idosos, crianças, de uma só vez. Agora, ela fala que parcelou, né, esse pagamento que pode ser em até 8 vezes. E na hora de baixar o DAI, foram gerados dois formulários como esse. É assim mesmo? É a dúvida dela. É sim, dona Regina. Parabéns por sua iniciativa. É o seguinte, quando você resolve doar para o fundo da criança, do adolescente ou do idoso, você vai receber 2 DAFs. Um que vai ser destinado a essa instituição e o outro que refere-se ao seu imposto. Os demais do seu parcelamento é referente ao seu imposto a pagar. O DAF do fundo da criança é o que vai lá direto lá para eles. Agora, Beatriz Chagas fala que o pai é aposentado e recebeu no ano passado R$300 de restituição. E esse ano recebeu 1.200. Ela já teve a restituição. Aí revisou a declaração várias vezes na tentativa de achar algum erro, saber se estava tudo certo, porque essa diferença no valor da restituição do ano passado e desse ano deixou Beatriz preocupada. Então, Beatriz, naturalmente houve algum pagamento a mais em relação ao ano anterior que o seu pai deve ter feito, alguma coisa nesse sentido. E só o fato de você já ter recebido a restituição quer dizer que não tem nenhum erro e até uma notícia boa, né, que recebeu a mais. Tá. William diz que ganha 2.300 e pergunta se tem que declarar imposto de renda. Não, William, esse valor ele está dentro do prazo de isenção. Paulo de Tarso, muito obrigada mais uma vez por essa participação aqui no N1 esclarecendo as dúvidas. Maristela. Um lugar bem rural no meio da cidade do Recife. É o Parque de Exposições do Cordeiro, na zona oeste da cidade. Mas que tem passado por problemas estruturais e várias vezes nós mostramos aqui o abandono do local, a falta de manutenção e a sensação de insegurança por quem trabalha no parque. Mais uma vez estivemos lá e nada mudou. Aqui já foi ponto de encontro, de troca de experiências, de negócios, de festa da cultura popular. Mas hoje é a sensação de abandono que toma conta de tudo. O Parque de Exposições do Cordeiro, uma das áreas de convivência mais importantes do Recife, enfrenta problemas. Caminhando pelo parque, nós encontramos aquela estrutura ali, parte do teto desabou. Não dá para entrar porque ninguém sabe como é que está o restante que não caiu. Esses espaços aqui, existem vários parecidos, onde se colocavam os animais para as exposições. São várias baias como esta. Essas construções juntas são as mais antigas do Parque de Exposição. Essa obra na área onde funcionava o estacionamento e também onde os shows eram realizados chama a atenção. O terreno foi doado pelo governo do estado para a construção de um conjunto habitacional popular do programa Minha Casa Minha Vida. Falta manutenção. As baias estão abandonadas. O mato muito alto praticamente esconde esse pavilhão. Aqui parte do muro também caiu. Mas um dia já foi diferente. Nos anos 80, 90 e parte dos anos 2000, a tradicional exposição de animais reunia muitos visitantes, adultos e crianças. Centenas de produtores rurais, criadores de Pernambuco e de fora. Os shows eram eventos gigantes com públicos de milhares de pessoas. Tudo tem memória das feiras, dos shows, dos encontros de família. Foi esse o motivo que levou Rafaela Lins a fazer o trabalho de conclusão do curso sobre o Parque de Exposições.
Ela se formou em arquitetura pela UFPE. Durante a realização do trabalho, Rafaela constatou o encolhimento do parque, um processo antigo. A partir da década de 80, esse parque sofreu uma série de desmembramentos e cessões de terra para usos institucionais e ao longo desse tempo ele encolheu mais ou menos metade do tamanho dele. Esse local ele faz parte da história do Recife e ele conta um momento importante de interiorização da ocupação e de expansão mesmo, uma época que o Recife ainda tinha alguma coisa de rural. A arquiteta acredita que o Parque de Exposições tem um potencial enorme para ser usado pela população diariamente. Uma questão que me inquietava muito era, ele é definido apenas pelo evento que ele cedia, né? Não, esse parque ele tem potencial para ser um parque com a temática agro-urbana, claro, mas também que funcione o ano todo, com equipamentos de lazer, de cultura, de contemplação. Essa semana, a governadora Raquel Lira assinou um pacote de 200 milhões de reais para ordens de serviço e autorizações de licitações em várias áreas, entre elas a revitalização do Parque de Exposições do Cordeiro, que deve receber 8 milhões e 500 mil reais para serem usados num projeto que tem parque infantil, pista de corrida, de skate, quadra esportiva e um parque aquático. Vamos começar pela parte pública, a parte da frente, o parque de lazer, como diz assim, vai servir a toda a população, que é essa parte da frente. Vai ser um marco para o governo do estado, um marco para a nossa capital. Como você falou, aqui a gente tem memórias maravilhosas e vamos restaurar tudo isso. Atualmente se aproveita pouco do parque. A Secretaria Estadual de Agricultura se mudou do local. O Expresso Cidadão do Cordeiro funcionava neste prédio, foi desativado há anos. Apenas algumas associações de produtores, a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado, Adagro, a Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal, EPTI, e a Associação de Parkinson de Pernambuco ainda resistem. A associação, que funciona por meio de doações e mantém serviços de graça para quem tem a doença, já foi arrombada e roubada algumas vezes. A sensação é de medo. Levaram o ar-condicionado 2 vezes, levaram caixa d'água, entraram pelo telhado de trás, levaram bicicleta, celular. Falta segurança. Vira e volta, a gente às vezes fica com a grade fechada devido ao medo, né? Porque de repente chega alguém, entra de repente, a gente não sabe que é abandonado. O Uber vem até aqui na porta. Mas se a gente pede à noite, o Uber não entra. É horrível. Para aquele que tem mobilidade mais frágil, fica muito difícil ir até lá na frente. Perguntamos à Secretaria de Agricultura sobre a insegurança no local. De acordo com a instituição, com o início das obras de requalificação e reforma completa, previstas para iniciar mês que vem, o parque passará a contar com segurança monitorada 24 horas. O espaço será transformado em um parque urbano com mais áreas verdes, espaços de lazer e esportes e áreas de convivência. Mais de 29 toneladas de fios clandestinos de postes foram retirados em 9 cidades de Pernambuco. O emaranhado irregular causou incêndios e assustou moradores. Em muitos bairros, não apenas do Recife, mas nos de outros municípios, é só olhar para os postes que se vê uma infinidade e aquele emaranhado de fio. Tudo desordenado. As pessoas se incomodam demais. O cenário é horrível, horrível de se ver, horrível, você fica naquela expectativa que pode acontecer, principalmente agora na época da chuva, né? Pode acontecer um incêndio, alguma coisa desse tipo. O maior problema é mesmo o perigo que isso representa. Recebemos pelo Canal Globo e pelo WhatsApp diversos flagrantes de fiação pegando fogo. Estourou um fio, acho que caiu, por cair em cima do telhado da cadeia na neve. Em alguns casos, as chamas atingem partes das casas da vizinhança. Moradores ficam assustados. Para tentar reduzir ocorrências e a poluição visual, a Neoenergia realiza a operação Fio a Fio, um trabalho que acontece de forma permanente. 22 ruas de vários bairros do Recife estão sendo contempladas. É o caso da Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, zona sul da cidade. Vamos imaginar que o poste, assim como uma cadeira, ele aguenta um peso específico. Quando a gente compra uma cadeira, ela aguenta uma quantidade específica de peso sobre ela. O poste, do mesmo jeito. Então, ele aguenta um peso específico.
Sempre que a gente excede esse peso, ele corre o risco de quebrar, assim como uma cadeira quebra, certo? O que é que vai em excesso no poste? Além da rede de energia elétrica, a rede de telecomunicações. O poste, o jeito que a gente coloca a rede sobre ele também tem que ser adequado às normas. Então eu não posso usar qualquer equipamento, eu não posso usar qualquer rede, eu não posso usar qualquer ferragem. Então esse trabalho, ele consiste em garantir que no poste de distribuição de energia elétrica vão estar somente redes regulares instaladas do jeito certo para garantir que o serviço de energia elétrica fique contínuo e não haja nenhum tipo de interrupção. O trabalho acontece em todo o estado. Este ano foi feito em 4.145 postes, de onde foram recolhidas mais de 29 toneladas de fiação. A operação aconteceu em 9 municípios: Recife, Jaboatão, Olinda, Paulista, Surubim, Vitória de Santo Antão, Bezerros, Caruaru e Santa Maria do Cambucá. O poste é uma estrutura compartilhada pela Neoenergia, pelas empresas de telefonia móvel, de internet, desde que estejam regularizadas. O uso de forma clandestina é uma das principais causas da desordem que costuma se ver. 90% dos casos aqui no estado de Pernambuco geralmente está associado a empresas irregulares de telecomunicações fazendo instalação no poste de equipamentos que não têm nenhuma qualidade para permanecer no ativo. São equipamentos alimentados por fraude de energia elétrica ou do consumidor que contratou o serviço de internet ou de qualquer outra residência ou da própria iluminação pública. Eles puxam a fraude, energizam esses equipamentos e principalmente nesse período de chuvas, quando acontece qualquer tipo de vazamento, fecha um curto, pega fogo, a gente tem o poste como um todo danificado. Então a grande maioria dos incêndios, eles geralmente estão vinculados a esses equipamentos irregulares. Após esse trabalho, é possível que clientes de algumas empresas clandestinas de internet e de telefonia móvel tenham o serviço interrompido. É preciso ficar atento, principalmente no momento em que se vai fazer o contrato. O consumidor, ele tem um papel importantíssimo. Ele pode consultar quem são as empresas regulares que têm permissão para usar o nosso poste lá no site da Neoenergia, www.neoenergia.com, na aba da distribuidora de Pernambuco. Ele vai clicar no campo Seu Negócio, Compartilhamento de Infraestrutura. A única coisa que ele precisa informar é a cidade onde ele está residindo. Consumidores de qualquer cidade do estado de Pernambuco vão ter uma lista específica dedicada para ele. Então lá ele vai ver quais são as empresas regulares e pode contratar tranquilo o serviço dessas empresas. Essas empresas têm permissão para usar o poste e provavelmente em caso de uma ação como essa, que a gente está fazendo remoção de redes irregulares, ele jamais vai ficar sem o serviço de internet. O serviço de reordenamento dos fios é necessário, mas Dona Ângela fez uma reclamação. Muitas fiação, as fiação tudo espalhada no chão, eles vêm e fazem a metade do serviço, a metade deixa por lá. Horrível o cenário, é triste de verdade mesmo. Essa reclamação aí da Dona Ângela também é de outros moradores do Recife. Olha só o vídeo que chegou pelo nosso WhatsApp do bairro do Engenho do Meio. Estamos aqui na rua Antônio Furado, no final dela. A Neoenergia está fazendo o trabalho dela, cortando os fios, cortaram todos, só que estão deixando pendurados na porta da casa dos cidadãos que não têm condições, às vezes, nem de sair com o carro, porque eles vão fazendo o serviço deles e deixando as coisas penduradas nos fios das casas e pelo chão na entrada e saída de pedestre e garagem. Isso aí é o que a gente está cobrando, essa limpeza. E está chovendo, eles pararam um pouquinho, mas estão fazendo o serviço deles. Ninguém está discriminando o que eles estão fazendo. O serviço é para ser feito. O que errou foi as NETs, mas no momento é isso, que a gente está reclamando, ó, é a sujeira. A Neoenergia informou que o recolhimento dos fios clandestinos tirados durante as ações de reordenamento são recolhidos pela própria distribuidora para depois ser descartado da forma correta. A Neoenergia disse ainda que o serviço de recolhimento é feito no mesmo dia. A Neoenergia informou também que os fios retirados pelas empresas de telefonia e internet devem ser recolhidos pelas empresas. Em Olinda, um homem foi preso em flagrante, suspeito de estuprar a própria filha adolescente e a companheira, no bairro de Jatobá. De acordo com a polícia, as vítimas estavam sendo mantidas em cárcere privado e eram ameaçadas pelo homem.
Esse homem, que tem 41 anos de acordo com a polícia, foi preso ontem no bairro de Jatobá, aqui em Olinda. Ele foi encaminhado para a delegacia de Rio Doce e depois trazido para cá, a delegacia do bairro do Varadouro. Segundo as investigações, esse homem é suspeito de cometer estupro, ameaça e também cárcere privado contra 2 pessoas. Uma das vítimas é a filha dele, uma adolescente de 17 anos. A outra vítima seria a companheira desse homem, que tem 37 anos. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a audiência de custódia. De acordo com a polícia, ele já está à disposição da Justiça. Jovens de várias idades tomaram as ruas do centro do Recife hoje para chamar a atenção para a exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação faz parte da campanha nacional Faça Bonito. O som dos apitos ecoa pelo centro do Recife. No meio da caminhada, vozes e cartazes tentam chamar a atenção para um crime que muitas vezes acontece em silêncio. Cada passo dessa caminhada carrega um recado urgente. É preciso proteger crianças e adolescentes da violência e da exploração sexual. Que as pessoas aprendam mais a identificar sinais de possíveis abusos, que saibam denunciar, que entendam como é que funciona, os sinais de alerta, que conscientize mais pessoas sobre essa causa que a gente está movimentando. A caminhada saiu da Avenida Dantas Barreto em direção ao Marco Zero. No meio da mobilização, jovens aprendizes tomaram as ruas para conversar com a população. O que já deu para aprender com essa caminhada aí e com esse projeto, né, que vocês estão participando hoje? Respeito, educação, aprender como respeitar as pessoas. Só no ano passado, Pernambuco registrou mais de 1.600 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Mais da metade das vítimas tinha entre 10 e 14 anos. E 7 em cada 10 casos aconteceram dentro de casa. A ação de hoje faz parte da campanha nacional Faça Bonito, um movimento que existe há mais de 2 décadas e busca romper o silêncio em torno da violência sexual contra crianças e adolescentes. Aqui em Pernambuco, a caminhada é organizada pelo ESPRO, Ensino Social Profissionalizante, em parceria com o Fórum Pernambucano de Aprendizagem. Boa parte dos jovens que participaram moram em comunidades e encontrou no programa de aprendizagem do ESPRO a primeira oportunidade de emprego. A gente está fechando maio com o trabalho que nós fizemos sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então é o fechamento de um trabalho que a gente faz aqui dentro do ESPRO, trabalhando com os jovens não só a inserção no mercado de trabalho, mas a informação também, a proteção deles. No cartaz, uma flor amarela, símbolo da campanha Faça Bonito. Um desenho que lembra infância, cuidado e proteção. Luana e Wellington carregam os dizeres com orgulho. É o nosso dever proteger as crianças, principalmente aquelas que são totalmente vulneráveis. Todas as crianças são vulneráveis, aliás. E é nosso papel como sociedade. Nós, como sociedade, temos o dever de vermos uma criança que está aparecendo, dando sinais que está com alguma coisa, a gente tem que intervir. Todos nós. É um dever da nossa sociedade como geral. Aos 19 anos, Sofia leva a ideia que a mensagem precisa chegar longe. Ela é jovem aprendiz, representante da turma dela no ESPRO e defende que o enfrentamento à violência começa com atenção, escuta e coragem para não se calar. As pessoas têm que entender que não é simplesmente uma opinião, né? É uma causa que a gente está representando aqui no Recife. A gente quer que todo mundo saiba que isso é um crime e que todo jovem e criança deve ser respeitado. Deve ser respeitado não, deve ser respeitado as suas escolhas e que todo mundo saiba de cabeça em pé de que o jovem tem as suas próprias escolhas e que o abuso é um crime. O telefone para denúncias contra a violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes é o Disque 100. Uma mulher de 54 anos que foi resgatada em condições semelhantes ao de trabalho escravo no Recife pediu para voltar para a casa dos antigos patrões. A notícia está no G1 Pernambuco, que você acessa apontando a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. A senhora vivia há 36 anos trabalhando sem receber qualquer remuneração pelo serviço em tempo integral e sem descanso.
Ela foi resgatada em novembro do ano passado em uma residência no Porto da Madeira, zona norte do Recife. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a trabalhadora procurou o órgão e disse se sentir sozinha após o resgate. E afirmou que o atendimento socioassistencial da Prefeitura do Recife havia parado. A Prefeitura alega que cumpriu os limites institucionais e legais de competência da política pública de assistência social e que não possui competência investigativa ou de fiscalização. O MPT abriu investigação para apurar a responsabilidade pela assistência à vítima. A seguir, hora de conferir as dicas de diversão para o fim de semana. O NA1 volta já, agora 12h40. Três pessoas aqui de Pernambuco foram alvos de uma operação que investiga as mortes de 2 turistas, ocorridas no ano passado na Praia do Futuro, em Fortaleza. Apontando a câmera do seu celular para este QR Code aqui na tela, você acompanha a notícia no nosso portal G1 Pernambuco. Entre os presos estão o presidente da Câmara de Vereadores de Jaboatão dos Guararapes, Getúlio Belém, do PL, e o ex-deputado estadual Clóvis Paiva, que também foi prefeito de Ribeirão, na Mata Sul. Segundo as investigações, eles têm ligação com suspeitos de envolvimento nos assassinatos. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos 2 políticos. Durante a operação, Clóvis Paiva foi detido porque tinha uma arma adulterada na casa dele. Um terceiro pernambucano, identificado como Dinailton Tavares Pereira, foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Em nota, Getúlio Belém negou qualquer envolvimento no caso. Nós também tentamos contato com as defesas de Clóvis Paiva e Dinailton Tavares, mas ainda não conseguimos resposta. Chegou a hora de conferir as opções de diversão para o fim de semana. É o nosso Sextou do NA1. Oi, meus amores, aqui é Silvana Salazar, passando para te lembrar que esta sexta estaremos juntos no Círculo Militar, no Arraial das Riquezas. Minha galera de Olinda, 29 de maio, vou estar na Mansão da Matuta, vai ser o Arraial do Seu Jesus. E nesta sexta-feira, temos um encontro mais que marcado no 100% Brasil, juntinho com a banda Chama do Brega, Marcílio Montier e Jace Júnior 100%, viu? Passando aqui para convidar todo mundo para dia 29 comemorar o aniversário do Som do Forró na Sala de Reboco. Vai ter Brucelose, Gabi Lapenda, Mulatos, Quinteto Sala de Reboco e, lógico, euzinha aqui cantando grandes sucessos da minha carreira para vocês. Quero convidar todos vocês para participar do 7º Encontro de Sanfoneiro de Olinda, que acontecerá ali no Clube Atlântico. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível para a gente ajudar as pessoas necessitadas. Estamos chegando aí, João Bosco Quarteto, no Teatro Guararapes, às 21 horas. É um repertório que canta essa trajetória dessa caminhada maravilhosa que a gente vem fazendo ao longo desses mais de 50 anos. Sábado, dia 30 de maio, às 20 horas, aqui no Instituto Marcos Hacker de Mello, eu vou apresentar minha performance Medusa, Musa Mulher. Medusa é um grito urgente de basta de feminicídio. Eu espero vocês. Fala, minha gente linda, tudo bom? Sou Geraldinho Lins, estou passando aqui para avisar você que sábado, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, lá no Miranda do Passo do Recife Antigo, vai acontecer o meu arraial, o teu arraial, o nosso arraial. E a gente vai fazer a gravação do meu novo audiovisual. Não parem não, viu? Tô esperando. Salve pessoal, eu sou o DJ Dolores, estarei com Ilana na comemoração do Dia Nacional do Reggae com o Leão Conquistador, o melhor sistema de som da cidade do Recife, e é gratuito, cara. Oi, meu nome é Amati, eu vim lá do interior, vim contar uma história pra vocês que chama A Lua, o Milho e o Baião, foi o nome que eu dei. Essa história revela o que acontece quando a fé de um agricultor encontra os poderes mágicos da lua. A partir das 4 horas da tarde. Vamos embora! Olá, minha gente, aqui é Josi do Sá e eu vim aqui convidar você para o Arraiá do Plaza. Meu show será dia 31. Forró, samba latada, arrastapé, trote,
Vai ser muito massa. Alô, galera, eu sou o DJ Bola Mix, passando por aqui para lembrar que domingo, dia 31 de maio, a partir das 14 horas, na Praça da Convenção, tem o super aniversário do DJ Jairo e o DJ Celino, com vários DJs aí tocando ao vivo o melhor dos anos 70, 80 e 90. O Arraial da Beira Rio, dia 31 de maio, a partir das 15 horas, não esquece. Chama a família, que vai ter muito forró e muita animação. Oi, minha gente, eu sou Ciel e tô passando aqui para convidar você para um evento de moda e música. Rafa que faz lançará sua coleção de São João no próximo domingo e eu vou fazer aquele show quente pra gente forrosear juntos. Anota tudo aí. Vai ser no Alma Arte Café, lá na Ladeira da Misericórdia, em Olinda, próximo domingo a partir das 16 horas. Estamos em cartaz aqui, última apresentação do nosso espetáculo Vento Forte Praga e Sabão, uma história de amizade entre uma bolha de sabão e uma rajada de vento. Neste domingo, às 16 horas, aqui no Teatro André Filho, que fica na Rua da Saudade 240. Então, vem! Domingo, dia 31 de maio, no Clube das Pais, na Super Manhã de Sol, a partir das 13 horas. Eu conto com todos vocês. Vai ter a banda Cabaré, banda Montreal, o Will Nuance e a Orquestra das Pais. Fala pessoal, nós somos os Gilsons. Dia 31 de maio a gente está voltando para Recife, Barra Olinda. Isso aí. Para fazer nosso show Eu Vejo Luz em maior proporção do que eu vejo a escuridão. No Teatro Guararapes. Voltando para lá mais uma vez, nossa segunda vez nesse teatro, a gente está muito amarradão. E é isso, as músicas novas do disco e as antigas pra gente cantar junto também, aquelas que vocês já conhecem. Então vamos nessa. Vamos. E tem outras opções de diversão para o seu fim de semana. Entra em cartaz hoje o espetáculo Peter Pan Júnior, um musical, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. Daniele Fonseca já está por lá acompanhando tudo. Daniele. Ai, Maristela, é um musical que a gente não pode negar, um dos maiores clássicos, né, que se tem. As crianças estão aqui ensaiando, crianças e adolescentes, são 55, entre 8 e 16 anos de idade, que fazem parte de um grupo de dança, de arte, que fica aqui no bairro da Madalena, no Recife. E esse momento aqui do espetáculo é um dos mais importantes. Eu estou aqui com Alexandre Guimarães, ele que é o diretor artístico. Fala pra gente então, Alexandre, que momento é esse? Boa tarde. Boa tarde, gente. Esse momento é o ápice do espetáculo, é quando tem a união das indígenas com a tribo dos Meninos Perdidos para poderem combater o Capitão Gancho. Então, assim, pra mim, que sempre sonhei em entrar na Terra do Nunca, hoje poder dirigir, tô realizando uma parte desse sonho. E trazer isso pro Recife, hein? Pela primeira vez no Recife, na verdade, é a primeira montagem brasileira do Peter Pan Júnior, licenciado oficial da Broadway. E essas crianças em formação já mandando super bem. Alexandre, enquanto eu converso aqui com Rita, vou pedir para você pedir licença ali para Miguel, que está interpretando o Peter Pan. Mas enquanto isso, vou falar aqui com Rita Vieira, que é a diretora geral. Então, é a primeira vez do Peter Pan Júnior aqui, né? O que é que o público vai poder apreciar? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Olha, o Peter Pan Júnior é um marco na cidade do Recife e um marco também que o Grupo Vida Recife está trazendo, porque é a primeira vez que uma montagem internacional começa no nosso Recife com os nossos pernambucanos. A gente agradece demais essa oportunidade. E aqui, gente, Miguel, que está interpretando Peter Pan. Como foi? Você já conhecia o personagem? Precisou estudar? Já lia sobre ele? Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Eu assistia muito o filme do Peter Pan em casa e era uma coisa que eu sempre gostava, assim, sendo que agora que eu fui fazer o Peter Pan que eu comecei a dar realmente mais atenção, assim, que eu percebi como é o filme do Peter Pan, assim, que é maravilhoso o filme. E é estudar muito, vendo os filmes e os musicais que tem, tudo assim. Há quanto tempo vocês estão ensaiando para essas apresentações aqui, hoje, no sábado e domingo? Há uns 4 meses atrás a gente está aqui, né? Há uns 4 meses atrás a gente está ensaiando já. E o processo, por uma hora é cansativo, mas por outra hora é bem divertido aí pra fazer. Quanto tempo de ensaio? 4 horas. 4 horas. Bem puxadinho, viu? Miguel, fique à vontade para voltar lá
com a sua turma. Fique à vontade. Deixa eu aproveitar e pegar um complemento aqui com Rita. E muito interessante também, porque aqui, pela primeira vez na cidade, né, aquilo que se já lia, as crianças já conheciam, agora poder ver isso assim no palco, trazendo esse espetáculo assim mais intimista, né, para todo mundo, Rita. Peter Pan tinha que vir para Recife porque é uma história universal e trazer essa beleza desse espetáculo, tudo cantado ao vivo, é uma dificuldade enorme. São 55 bailarinos, sapateadores, cantores, atores, todos pernambucanos, com a direção pernambucana. É um marco realmente para a cidade do Recife e o Grupo Vida está muito lisonjeado com isso. Qual é o incentivo que você traz assim para os pais trazerem, para as crianças e adolescentes vivenciarem mais a cultura do teatro? A arte transforma realmente e faz com que você cresça, não só emocionalmente, mas como pessoa, com disciplina, com vigor, com muito trabalho e vibra com as suas conquistas. Isso é fantástico. Rita, a gente agradece demais sua participação. Olha aí, coincidiu direitinho aí com o fim, né, desse ápice, como a gente vem dizendo aqui, um dos momentos mais importantes da peça. Tudo bom? Como é teu nome e quem você interpreta? Eu sou a Lilian, nas sessões do dia 30 e do dia 31. Eu sou coro, mas no dia 29 eu sou Tiger Lily. Tá bom, então. Tá há quanto tempo fazendo teatro? Desde 2022 no Grupo Vida. Certo. E sendo Peter Pan, qual é a emoção disso? Acho que é uma emoção tão grande porque é um musical inédito e é a primeira vez que está sendo. Muito obrigada, gente. Espetáculo hoje, 7 da noite, sábado e domingo, de 5 da tarde. Ingressos a partir de R$70. Maristela. Grande clássico, né, Daniele? Bom espetáculo a todos. O NA1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Bom fim de semana para você, uma ótima tarde. Fique agora com o Globo Esporte.